Todos, este é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga e eu sou Newton Sebraga e estou aqui para, mais uma vez, responder à dúvida de nossos seguidores. São dúvidas que são enviadas para os nossos e-mails e são dúvidas que também a gente às vezes colhe de pessoas que encontram com a gente e passam os seus problemas básicos de eletrônica. Escolhemos 3 dúvidas da nossa seção de dúvidas do site, que você pode consultar, para ter mais informações. Hoje nós vamos falar sobre diodos. Nossa primeira dúvida, ela vem de um seguidor nosso, que ele tem fontes de alimentação para montar, e ele vê que às vezes as fontes indicam diodos 1N4002 ou 1N4004. E ele fica na dúvida, qual que ele é melhor para usar numa fonte, o 4002 ou o 4004? Nossa resposta é a seguinte: tudo vai depender da tensão com que essa fonte deve trabalhar. Os diodos 1N4002, eles suportam 100 volts, e os 1N4004 são diodos para 200 volts de tensão de pico. Então isso significa que se a tensão da fonte for bem mais baixa, não tem problema em usar um ou outro, porque os dois têm a mesma corrente, eles são diodos para 1 ampere. Assim você dá uma olhadinha antes na tensão da fonte. Se ela for uma fonte até uns 25, 30 volts de saída, tanto faz você usar um ou outro. Mas se tiver acima disso, é melhor usar um diodo 1N4004. Nossa segunda dúvida, ela vem também de um leitor que pretende usar diodos numa fonte, mas ele quer ligá-los em paralelo. Ele pretende montar uma fonte de 2 amperes e os diodos que ele tem são do tipo 1N4002, que suportam apenas uma corrente de 1 ampere. E ele pretende usar esses diodos em paralelo. Qual é a nossa opinião sobre isso? É o seguinte: os diodos, eles não são iguais. Mesmo dois diodos, um N4002, eles não têm exatamente as mesmas características. Eles podem ter algumas diferençazinhas de ponto em que começam a conduzir. Assim, se você ligar dois deles em paralelo, você pode ter um problema. A corrente não vai se dividir igualmente entre eles. Você pode ser que, na hora que você puxe da sua fonte os 2 amperes, você tenha um diodo conduzindo 1,2 amperes e o outro apenas 0,8. É óbvio que esse diodo que vai conduzir 1,2 amperes, ele pode sofrer uma sobrecarga, ele vai esquentar um pouco mais e, dependendo das condições, pode até queimar. Como é que nós podemos resolver esse problema? Ligue em série com cada um dos diodos um resistor de valor suficientemente baixo para não afetar a sua fonte. Esse diodo vai ajudar a dividir por igual a corrente entre os dois diodos. Então, por exemplo, uma dica é ligar um diodo, no caso de uma fonte aí de 2 amperes, um resistor de 0,22 ohms em série com cada um deles. Esse resistor de valor muito baixo não vai afetar a corrente da fonte e, ao mesmo tempo, vai ajudar a dividir melhor essa corrente entre os dois diodos, de modo que eles não tenham uma sobrecarga. Finalmente, nossa terceira dúvida, ela vem de um seguidor que pergunta se ele pode usar um diodo em série com uma lâmpada econômica para reduzir o seu brilho. Não é conveniente. As lâmpadas econômicas, elas não são simples lâmpadas, elas possuem um circuito eletrônico inversor no seu interior. E esse circuito, ele é crítico. Ele não deve ser usado com dimmers, com diodos ou outros recursos que alterem a sua forma de alimentação. Eles são projetados para funcionar com uma faixa de tensão, normalmente são universais, de 80 a 240 volts, mas eles não podem ter alterações na forma como essa energia na entrada é entregue. Alguns tipos especiais possuem dimmers internos, mas não são todos. Alguns possuem recursos de você poder alterar a potência da lâmpada. Mas numa lâmpada comum isso não deve ser feito, porque no momento em que você usa um diodo em série, a tensão não vai apenas reduzir, vai modificar a forma de onda como ela é aplicada à lâmpada. E o circuito interno pode não funcionar e até queimar.
Para vocês que nos acompanham, essas dúvidas estão lá no nosso site, com os números 009, 037 e 0238. Até mais!